E não é que o Dorival dá jeito mesmo, hein, mano? Não tem uma semana que o homem pisou aqui. Se brincar, ele nem sabe o nome de todo mundo ainda. Mas você já sente um Corinthians completamente diferente. Seja pro bem ou pro mal. Mas o bom do Dorival é que ele é um cara de resposta rápida. De chegar aqui e na outra semana você sentir que já tá tudo mudado, né? Que é sofá no lugar da mesa, é quadro no lugar da TV, é planta no lugar do tapete. E seja pro bem ou pro mal. Mas são mudanças que fazem a diferença, né? E antes de mais nada, já pedi aqui o de sempre pra vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ainda mais se você gostou da virada, do hat-trick do Yuri. E é nóis, falou? Mas assim, voltando ao raciocínio, uma das mudanças mais claras que ele fez, todo mundo percebeu, e até aproveitando também o trabalho anterior, é a formação, é o esquema que o Corinthians joga, saindo daquele 4-3-3 velho que não funciona e não vai funcionar com esse elenco, e voltando pro antigo e bom 4-4-2 que deu tão certo com o Ramon, só que com um detalhe, abrindo o losango dessa vez, colocando 2 meias abertos e 2 volantes lá atrás, né? E acredito eu que essa formação não vai se manter quando o Garro voltar, não me parece ser o esquema ideal para ele jogar, seja pela esquerda ou pela direita, mas por enquanto ele vem com essa ideia que potencializa muito o Carrilho, por exemplo, que agora não tem mais tanta obrigação de criar lá de trás, ele já começa a receber a bola perto da área, onde é muito mais perigoso, né, ali no cruzamento ou cortando pro meio e achando chute. Então, ele ajustando o lado esquerdo com outro jogador ao invés do Romero, né, quem sabe o Bidon, o Coronado, ele acaba equilibrando mais o time e tendo resultados muito melhores. Até porque se teve uma coisa que mudou o rumo do jogo, além do vermelho, é claro, foi a entrada do Bidu. A partir do segundo tempo, né, que o Corinthians passou a ter perigo daquele lado, porque o Hugo não é esse cara. E é outra coisa que ele só vai ver com o tempo também, que o Bidu tem todos os defeitos do mundo, mas se você precisar ganhar, como tava precisando depois de tomar aquela virada, ele vai acabar sendo muito mais útil do que o Hugo. Tá na cara isso, todo mundo já sabe. Então, somando essa mudança com o vermelho do Bruno Henrique depois, que o Ramon não sabia aproveitar de jeito nenhum, né, não sabia jogar com um homem a mais, o Corinthians foi completamente outro na partida. Chegou a fazer 5 gols no segundo tempo, fiel. E é uma pena que 2 foram anulados, o gol do Depay, o gol do Yuri, uma pena que foram anulados da forma mais bizarra possível, mas cara, só com o Dorival para aproveitarem tão bem essa vantagem. Aliás, eu não posso deixar de falar desse jogo se metade do que aconteceu, até mais para ser honesto também, veio dos pés de um cara, do novo artilheiro do Corinthians no século, do novo artilheiro da Arena, de um cara que odeia com todas as forças a instituição Esporte Clube Internacional. Na boa, mano, eu nunca vi um jogador com tanto ódio de um ex-time quanto ele, porque ele não passa um jogo sequer sem brocar em cima dos caras. É 1, é 2, é 3, e eu brinco ainda que se tivesse um Brasileirão só de Corinthians e Inter, ele seria artilheiro todo ano, porque é descomunal o que ele faz com os colorados, tem ódio por dentro, mano, ele se transforma num monstro, uma fera sedenta por gol e que não se cansa até conseguir, tá? Então tem o meu respeito, esse guri é especial demais quando tá no dia bom, e ontem com certeza era esse dia, né? Mas é isso, cara, eu vou até deixar pra falar mais de um certo jogador mais pra frente, porque valeu o jogo, um jogão, valeu o resultado, uma baita vitória em cima do Inter, um time forte, um treinador que tá fazendo um trabalho muito bom, né? Então são sempre 3 pontos muito valiosos também, e acho que por tudo isso também, dá pra dizer que o Dorival tá no caminho certo, né? Tá mudando, tá acertando, tá errando, mas acima de tudo, está tentando, falou? E é isso que a gente quer ver, é mais disso, falou, Dorival? Bom, eu até deixei pra falar do Coronado de forma separada, porque pra mim esse é um caso à parte e que merece uma atenção maior da gente, né? Porque era esperado que ele até começasse o jogo justamente no lugar do Romero, fazendo a função do Garro, né, no time titular do Dorival, mas não, ele começou no banco, teve novamente aquela decepção, mas também não foi nenhuma surpresa, né? Já que o Dorival falou na última coletiva que ele ainda precisava se provar nos treinos quando perguntado se o Coronado seria titular. Só que assim, quer coisa melhor do que você falar isso e ele te provar no jogo? Não tem, né, cara? E o Coronado sabe que vinha sendo muito cobrado, porque na ausência do Garro, um jogador de supostos 2 milhões por mês e uma habilidade que todo mundo sabe que tem, não podia entregar um futebol que tava entregando, tava ruim, difícil de defender até pra quem gosta, como eu, por exemplo, né? E é até engraçado porque na hora que ele entra ali no segundo tempo, eu até comento que seria a estreia de um novo reforço, de um jogador que tá chegando agora junto com o Dorival, porque eu acredito que essa comissão vai colocar esse cara nos trilhos. E assim, eu espero muito que esse gol que ele fez, esse golaço na verdade, né, plástico, com toda a categoria que ele tem, possa dar de volta pra ele aquela confiança que ele precisa para entrar nesse time e ser mais do que só um substituto do Garro, para ser o 12º jogador, aquele cara que quando estiver perdendo, quando estiver empatando, a gente vai pedir ele até no estádio, falou? Torcendo muito para ele recuperar essa confiança e o futebol que ele tem, porque é um dos caras que eu mais gosto nesse elenco, certo? E finalmente a gente teve uma resposta sobre esse caso, né, sobre o Giovani, que tava mais pra lá do que pra cá, todo mundo sabia que não ia ficar, mas também ninguém sabia cravar se ele ia mesmo embora ou não. E sim, mano, ele vai sair do Corinthians no meio do ano, porque foi isso que o Fabinho Soldado disse na zona mista, que ele tem um contrato até o meio do ano, mas que com certeza não vai ficar por aqui. Foram essas palavras usadas pelo Fabinho. O que lógico, né, fiel, isso já deve ter sido conversado internamente, o Giovani já sabe disso muito antes do Fabinho vir a público, então o Fabinho Soldado não foi deselegante, jogou um balde de água fria no menino
assumindo publicamente, tá? Então assim, ao mesmo tempo que pra mim isso é triste, porque eu gostava do Giovani, acho que ele tem futuro e poderia render muito por aqui, eu também fico aliviado de certa forma por saber que a situação dele já tá resolvida, que ele não vai ficar, e até por falar nisso, né? Agora eu tenho certeza também que o Corinthians vai trazer algum reforço pro ataque no meio desse ano, porque não dá pra viver só de Romero pro resto da vida, já não dá pra viver hoje, e contar com isso até o final do ano, pior ainda. Ah, mas tem o Carrilho, ele é a ponta de origem, ele consegue jogar por ali, beleza, mas ainda assim precisa de uma contratação para aquele setor, falou? E agora com essa confirmação eu tenho ainda mais certeza que isso vai acontecer na janela do meio do ano, tá? É até bom que confirmar essa saída também, porque aí até a imprensa, por exemplo, não fica pegando no pé do Dorival por causa disso, perguntando se ele vai jogar, se não vai. Agora todo mundo já sabe, falou? Mas e aí, mano, curtiram saber que o Giovani não vai ficar no Corinthians e o que isso pode gerar pro clube futuramente? Comenta aí. Bom, e não é de hoje que a torcida pega no pé, tem uma bronca especial com o Félix Torres por quase todo o jogo, mano. Ele queria arrumar uma forma de entregar, né? Virou quase que um ritual do cara. Ele tem que fazer alguma cagada pra não passar em branco. Eu acho que isso, internamente, também tá pesando bastante, porque, segundo o Luiz Fabiani, agora da Rádio Bandeirantes, a diretoria pretende admitir o prejuízo e negociar o zagueiro na próxima janela, tá? E admitir o prejuízo no sentido de que eles sabem que vão perder dinheiro vendendo ele, mas ainda assim pretendem recuperar essa grana pra pelo menos conseguir pagar o cara, porque compraram ele por 6 milhões de dólares lá atrás, não conseguiram pagar boa parte desse valor, mas com uma venda poderiam usar esse dinheiro pra quitar o cara e não ter problemas mais na justiça. Enfim, eu também sei que, mano, tem todo o lance de que é difícil vender zagueiro, ainda mais na idade dele, né, não é nenhuma promessa aos 28 anos, mas ele ainda é um jogador de seleção, e é isso que joga a favor do Corinthians. As atuações dele pelo Equador, que por sinal são completamente diferentes das daqui, podem ajudar numa proposta mais vantajosa e minimamente decente também. Então, o Corinthians espera receber uma proposta porque com certeza não vai dificultar as negociações. E é bom ressaltar, fiel, que com essa negociação sendo confirmada, outro que deve pular nessa bala também é o Palacios, tá? O todo poderoso Palacios, que também seria um prejuízo para a diretoria, que pagou caro por ele na época, mas que não teria mais motivos para ficar aqui se ele fosse embora, porque o cara já não joga. Aí no CT, uma das poucas amizades que ele tem, que é o Félix, né? Você vê os vídeos ali, você vai ver que eles estão juntos quase que o tempo todo, iria embora. Ele ia ficar aqui para quê? Né? Não teria mais motivos. Então, se conseguirem me dar o Félix, pode ter certeza que o Palacios vai na mala também. Mas é isso, o que vocês acham, hein? Tem que vender o Félix? Será que ainda dá pra recuperar o cara? Será que o Dorival não consegue fazer alguma magia pra ele parar de fazer burrada a todo jogo? Bom, isso a gente só vai saber em breve, mas por enquanto a diretoria pretende vender os dois equatorianos, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!